os nossos canais, o governador do estado fez uma relação aí, teve uma reunião com representantes da indústria de bebidas e falou sobre a preocupação dele, vai começar sobre o caso do metanol quando tiver alguma relação com a fabricação de Coca-Cola, que, segundo ele disse, é aquilo que ele consome. Eu tenho certeza que o governador de São Paulo não quer desdenhar de quem sofreu. Certeza que ele não quer, né? Seria uma maluquice pensar isso. Mas frases mal colocadas não cabem numa situação como essa quando mexe com a saúde das pessoas, né, Zaidan? Sem dúvida. Foi a piada inapropriada, né? A pilhéria inapropriada, o gracejo inapropriado. E a ideia era dizer, eu não bebo álcool, então a minha preocupação é outra. Mas, e claro, só disse em tom de gracejo mesmo. Mas não, há horas que o gracejo é inadequado, né? Ele pode se tornar ofensivo. E para quem tem uma função pública importantíssima, tem de tomar muito cuidado porque isso acaba sendo utilizado contra ele e dá a ideia de uma certa indiferença. E repito, e concordo com você, essa indiferença é claro que não existe, óbvio que não, mas deu bobeira, né? Provável, se foi pensado, então, você falou, vou falar isso aqui que é demais, né? Foi. Mas eu acho que ele sacou na hora, viu, Zaidan? Porque quando tem qualquer fala de governador, de prefeito, de presidente, de alguém que tem algum tipo de liderança importante e tem muito a secla, na hora já vem a claque, né? Pra dar risada, tudo. E impressionante que ninguém riu, né? Porque o governador falou com um tom irônico, mas ninguém riu. E aí ele percebeu que a coisa ficou estranha, ele insistiu mais um pouquinho, ele falou mais um pouquinho, e ninguém riu de novo, né? E ficou uma situação bem desagradável. Eu tenho certeza que a assessoria e o governador devem ter conversado, falar assim, isso aqui com certeza não caiu legal, independente do que o senhor pense, mas não caiu legal da forma como foi colocado, do jeito, né, Zaidan? Lógico. Deve ter olhado no espelho e falado, que péssima ideia, né? Oportunidade jogada fora, né? 4h59. Zaidan, Manuel, um abraço pra vocês. Amanhã estamos de volta aqui. Um abraço. Até amanhã, Ronald. Termina aqui. Bandeirantes acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Carlos Batista. 17:01 está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa para você. Até às 7:30 da noite,
Muita informação, opinião e debate aqui no Esporte em Debate deste dia 7 de outubro de 2025. E você participa do Fala Galera. Quem você escalaria no lugar do suspenso Alan Santos para o Derby 212? Opine 97102-1493. 97102-1493. Presidente da Ponte Preta, Marco Eberlin, apontou o Guarani como favorito para o Derby 212 em entrevista concedida ontem aqui na Rádio Bandeirantes. Você concorda, torcedor pontepretano? Opine 97102-1493. 97102-1493. Pautas do Guarani. Assim como em outras oportunidades, o elenco do Guarani deixou a cidade de Campinas e viajou a Sorocaba para dar sequência à preparação visando o clássico deste sábado às 5 da tarde. Jogadores e membros da comissão estão instalados no CT do Atlético de Sorocaba. Alisson e David Braz brigam pela vaga de Alan Santos no sistema defensivo. Cicinho recuperado de um problema na coxa e Bruno Santos de volta após cumprir suspensão devem pintar na equipe titular alviverde. Guarani tem o melhor ataque da segunda fase da Série C. Foram 6 gols marcados em 5 jogos, passando em branco apenas no derby, na primeira rodada. Guarani sai na frente na Ponte nos 2 derbys da base sub-20 e sub-17. Venceram a Macaca por 1-0. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Falta de convicção do VAR ao anular gol de Mirandinha incomoda dirigentes do Guarani. Pautas da Ponte Preta. Ponte divulgou mais de 10 mil ingressos adquiridos para o Derby 212. Bilheterias do Majestoso abrindo na manhã desta terça-feira e vão até na sexta. Após utilizar time alternativo em Brusque, Marcelo Fernandes pode ter força máxima no derby. Gé e Léo Oliveira, desfalques por lesão na última rodada, devem ficar à disposição do treinador. Diretoria da Ponte debate parceria com o governo da República do Congo. Conversas entre as partes envolvem intercâmbio esportivo e cultural. Situação também pode vir a ser uma renda aos cofres do clube mais para frente. De acordo com Eberlin, salários da Ponte seguem atrasados. Como antecipou o portal Carlos Batista, na última semana, o clube acertou a premiação de vitórias no quadrangular com os jogadores e tem a intenção de finalizar os pagamentos, agora contemplando os salários antes do Derby 212. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Eberlin aponta Guarani como favorito no derby e promete bicho no sábado. Pautas, notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Pauta 1. O São Paulo enviou um ofício à CBF para pedir a publicação dos áudios da comunicação entre Ramon Abate Abel e Hilber Estevão da Silva, responsáveis pela arbitragem no clássico contra o Palmeiras no último domingo no Morumbi. A entidade respondeu ao São Paulo que só pode divulgar os áudios
de lances que não foram checados pelo árbitro de campo no monitor do VAR, com uma autorização da FIFA. CBF diz que vai tentar essa liberação. Pauta 2. Após um fim de semana com decisões polêmicas na arbitragem brasileira, Edna Alves Batista defende mais tolerância com os árbitros, ressaltando os erros como parte do esporte. A árbitra reconhecida pela FIFA e atuante no Brasileirão, Edna diz que sente a pressão constante e destaca a falta de remuneração quando não está apitando jogos. Abre aspas, em um lance as pessoas nos crucificam, mas quantos passes o jogador erra? Ele erra porque quer? Jamais, igual o árbitro. O árbitro é o mais cobrado. A gente é ser humano comum. A pressão é normal. Quem vive no futebol vive na pressão também. Mas essa tolerância tem que melhorar um pouco com a arbitragem. Fecha aspas, disse Edna. Pauta 3. Textor diz que fica no Botafogo até morrer e descarta disputa com clube social. Dirigente americano nega rumores de possível saída e afirma que clube está estável mesmo sem parceria com Lyon. Abre aspas, não somos o Vasco, isso não é a 777. Temos bons acionistas e a governança do clube está boa, não precisa de mudanças, fecha aspas, disse Textor. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:08, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, um grande abraço para você, boa tarde também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Os meus destaques iniciais são sobre os times do derby campineiro. A Ponte Preta, o técnico Marcelo Fernandes, melhor dizendo, deve ter todo o seu elenco à disposição, não tem nenhum jogador fora por suspensão e deve ter todos os jogadores liberados pelo departamento médico para o derby 212. Já pelo lado do Guarani, o técnico Matheus Costa não vai poder contar com o capitão Alan Santos, que foi expulso na última partida. Por outro lado, ele poderá contar com o retorno de Bruno Santos. Batista. Bom, são 17:09. Você, além das enquetes do dia, se quiser, pode participar também das opções, né? São 3 aqui para os comentaristas que escolhem uma. Caso queira também, viu? Pode escolher uma e colocar a sua opinião. 971021493. 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. 971021493. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. KS Tubos, compre de quem é especialista em hidráulica. KS Tubos, empresa que faz acontecer. Há mais de 8 anos, sendo sucesso no mercado, com sede na cidade de Paulínia, com atendimento para toda a região metropolitana de Campinas e todos os setores. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria, ampla variedade de produtos, tubos e conexões e válvulas de PVC, aço, carbono, inox e cobre, linha completa para combate a incêndios, materiais para instalação de gás, água quente, água fria
e esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Completa infraestrutura de materiais para a rede pública e privada. Ligue KS Tubos 19, o código de área, e o número 38338900. Visite a KS Tubos na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168, Paulínia. KS Tubos, parceria com as melhores marcas do mercado. Acesse kstubos.com.br. Bom, e no programa de hoje tem presentes para você. Atenção, 4 ingressos para o Termas de São Pedro, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Repito, 4 ingressos para o Termas de São Pedro, mais um boné azul exclusivo com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Como é que você faz para concorrer? São 2 caminhos. Um é pelo site radiobandeirantescampinas.com.br. Vá na aba Promoções e lá tem um formulário. Preencha o formulário e você já estará concorrendo. O outro caminho é pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um link que está fixado no topo da página onde o pessoal deixa comentários, no chat. Clique no link, vai para o formulário, preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Tanto faz, tá? Ou pelo site ou pelo YouTube. Vai tudo para um único lugar e aí o sorteio é eletrônico. Participe e boa sorte para você. E o ganhador terá até o dia 10, tá? Para retirar os presentes aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos, das 9 até a 1 e das 14h30 até as 17h30. É isso aí, participe e boa sorte! 17h14, mesa de áudio, hoje com Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas e também lá para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o YouTuber Man, é o homem por trás da imagem. Faz o corte e coloca lá no nosso canal de vídeos, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um joinha pra nós, hein? Isso, senta o dedo, manda joinha, manda like e muito obrigado pela audiência. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi.
Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman, para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. União Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99977 9029. Aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Edu Pinheiro. 11 de agosto de 2019, um domingo, 11 horas, derby no Majestoso. A Ponte vence 1-0, gol de Matheus Vargas a 32 do primeiro tempo. O técnico da Ponte era Jorginho, aquele mesmo da Sul-Americana 2013. Faltava uma partida, que foi à tarde, para terminar a rodada nesse brasileiro da Série B. O Criciúma venceu o Sport por 1-0 e o Criciúma ultrapassou o Guarani. O Bugre termina em último lugar. Foi um domingo perfeito para o torcedor da Macaca. No dia do seu aniversário de 119 anos, era dia dos pais, a Ponte vence o derby e o Bugre em último lugar. O técnico do Guarani, Roberto Fonseca, ele foi demitido 2 jogos depois. E o Thiago Carpini, que estava na comissão técnica, assumiu o Guarani. Só que as coisas ferviam pelos lados do Brinco de Ouro, porque conselheiros queriam o impeachment do presidente Palmeirão Mendes Filho. Vamos ao segundo turno dessa Série B 2019, aqui 9 de novembro, no Brinco, foi 0-0. O técnico da Ponte aqui era João Brigatti. E o Thiago Carpini, dirigindo o Bugre, teve uma grande reação. Quando o Guarani entrou em campo, era 14º colocado. E um detalhe, aqui as coisas ferviam pelos lados do Majestoso. 4 dias antes desse derby, o presidente José Armando Abdala Júnior renunciou. E o Sebastião Arcanjo, que era o vice, acabou assumindo a presidência do clube, o Tiãozinho. Nessa Série B 2019, a Ponte terminou em 11º com 47 pontos e o Guarani terminou em 13º com 44. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Atenção! Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento médico na Clínica Upman. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, temos uma condição muito especial para você iniciar já seu tratamento. Ligue ou mande um WhatsApp agora, 0800 591 2223. A Clínica Upman tem unidades em Campinas, no Cambuí, em São Paulo, na Avenida Paulista e em Santo André. Sexo é saúde na Clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Quando eu escuto esse TAC, a gente entra em ação. Se tem obra, tem Cortag, a marca da construção. Tá no meu dia a dia, tudo alinhadinho. Cortag é tecnologia, tem aqui no vizinho. Se tem obra, tem. É parceria de sucesso. Pra agilizar todo o trabalho. Cortag é corte sério, Cortag é corte sério. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Está precisando proteger o seu carro sem burocracias? Na União Proteção Veicular temos a solução ideal para você. Com planos personalizados, atendimento 24 horas, sem perfil de condutor, indenização 100% da tabela FIPE e muito mais benefícios para deixar seu carro seguro e você tranquilo. União Proteção Veicular. Ligue 19 99977 9029 e fique protegido hoje mesmo. Só na
Sodimac, só na Sodimac. Nossa casa está em festa! Aniversário Sodimac. Os melhores preços do ano para construir, reformar e decorar a sua casa. Porcelanato Eliane 84 por 84, 59,90. Caixa d'água 1000 litros Forte Leve, 389,90. Telha fibra cimento 5 milímetros, 44,90. Compre e concorra a 100 vale compras de R$500. Faça uma foto ou filme com seu produto. Poste no Instagram e marque a Sodimac. Consulte regras no site. Sodimac. Se você é botequeiro de verdade, seu lugar é no Boteco do Fortão. Mesa cheia, comida de verdade e cerveja sempre trincando de gelada. Unidades São Quirino, Nova Campinas e em Paulínia. E o recém-inaugurado Botequim próximo ao Liceu e em breve no Mercadão de Campinas. Chama a galera, porque o Boteco do Fortão combina com mesa cheia de amigos, torresmo de rolo, porções generosas e cerveja gelada do jeito que você gosta. Siga também no Instagram, @Boteco do Fortão. Você sabia que pode participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Cívia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Você recebe exames gratuitos, apoio médico e uma remuneração pelo seu tempo dedicado. Quer saber como funciona? Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Cívia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17:22. Há 30 anos a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos. Com você construindo o mundo. Rádio Bandeirantes. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê. Abraço, boa tarde. Alô, Batista, grande abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Meus destaques falando do mercado da bola, né? O Fábio Cannavaro, aquele mesmo que foi campeão mundial como zagueiro pela seleção da Itália, que hoje é treinador, ele assumiu a seleção do Uzbequistão. Aí o torcedor se pergunta por quê? Porque no ano que vem ele quer estar na Copa do Mundo, vai dirigir o Uzbequistão na Copa do Mundo do ano que vem. E o Lucas Barrios está com 40 anos, aposentou como atacante, ele que atuou aqui no Brasil pelo Grêmio e pelo Palmeiras, e agora ele virou treinador. Ele é naturalizado paraguaio e assumiu uma equipe paraguaia. O Sportivo Luquenho é o novo time dele e ele vai comandar o Sportivo Luquenho como novo treinador. Batista. Tem uma história, certa feita, o Luxemburgo queria escalar o Rivaldo, grande Rivaldo. Queria escalar o Rivaldo jogando Corinthians e Flamengo. E o Luxemburgo queria escalar o Rivaldo para jogar esse clássico de quarto zagueiro. E o Rivaldo não entendeu bem, né, como que era essa função, quer dizer, ele nunca tinha jogado. E aí falou, mas como é que eu vou ficar lá? Qual é o meu posicionamento? Aí o Rivaldo, o tempo passou, né? E o Rivaldo foi contratado muito mais tempo depois para jogar no Uzbequistão. E aí o Rivaldo não sabia falar o país onde ele ia jogar. E aí o Luxemburgo, pediu ajuda para o Luxemburgo.
Aí o Luxemburgo falou, você lembra quando escalei você para jogar de quarto zagueiro e tal? Aí ele falou, lembra, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Ele falou, você não lembra que eu falei para você que você estava em dúvida com relação ao posicionamento? E aí eu falei para você, estava jogando com 3 zagueiros. E aí eu falei para você, observe onde os backs estão. Os outros 2, né? Ele era um dos 3 zagueiros. Observe onde os backs estão. Então, quando você for falar o nome do país, você lembra nisso. Os backs estão. Os backs estão, os backs estão. Pronto. Você vai conseguir arrumar uma solução para o Rivaldo que não sabia falar o nome do país onde ele jogaria. Luxemburgo arrumou um jeito, né? Aliás, Carlos Batista. Henrique, ô, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos. Essa história aí do Luxemburgo é mais uma entre tantas, né? Muito curioso isso, e é verdade, ela é verídica. Fala, galera de hoje, terça-feira, quem você escalaria no lugar do suspenso Alan Santos? Alisson. Ah, mas por que não o David Braz? Assim, nada contra o jogador, mas para mim o David Braz tem um parafuso bambo na cabeça. Jogo decisivo, eu não acho que o Alisson seja um grande zagueiro, tá, gente? Para colocar bem a minha opinião, para mim o Alan Santos não tem substituto técnico no time, mas é o que temos para o momento, então eu iria com Alisson. Eberlin apontou o Guarani como favorito para o derby. Você concorda? Não, não concordo. Não concordo. É um jogo extremamente equilibrado, não é? Ainda mais valendo o que vale a partida. Não dá. Só se tiver bola de cristal. Eu, como não tenho, acredito em um 50% para cada um. Batista. 17h28, Esporte em Debate. Hoje até 19h30. Mande para cá sua participação. 97102-1493. 97102-1493. Conheça a Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce no Brasil. Você está buscando segurança para o seu veículo, mas não quer pesar no bolso. A Union Proteção Veicular oferece planos a partir de apenas R$ 85,00. É isso mesmo, a partir de somente R$ 85,00. É a opção mais em conta em comparação aos seguros tradicionais e oferece indenização na tabela FIP, cobertura contra roubo, incêndio e danos causados pela natureza, e ainda com assistência 24 horas e Disque Help para te apoiar em qualquer situação. Confira com a Union Proteção que o seu veículo merece. Quer saber mais? Aproveite agora. Ligue 19 99977 9029 ou acesse union-protecal.com e peça uma cotação sem compromisso com os consultores para deixar o seu carro seguro e você tranquilo. Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce no Brasil e, claro, em Campinas e toda a região. São 17h30, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Sou Gerson, torcedor da Ponte Preta. Batista, o Guarani que se iluda, que é favorito. Lá também os amigos falavam que lá ele era favorito. Vocês viram o que aconteceu com o favorito? Ele vai ver o que é favorito aí no Mazé do Carelli. Vai ver o favoritismo quando acabar o jogo. Você vai ver o resultado. Vai lá se a Ponte não enfiar um 2-0 no Moisés do Carelli. Abraço, Gerson, mais um. Tudo bem? Edson Lencioni da Chácara Primavera.
Hoje no programa do Aldo Almoço, eu vi vocês discutindo a respeito daquele gol anulado do Guarani. Pergunto para você, e principalmente para o Tigrão, se tiver aí, se aquele lance fosse um lance de marcação de pênalti, e o VAR estava analisando se foi pênalti ou não, o VAR daria o pênalti? Por o braço do rapaz estar junto ao corpo? A bola bateu no meio do peito dele, talvez em cima do braço, porque a filmagem está de costa. O VAR assinaria o pênalti com o braço junto ao corpo? Outra coisa, a bola ela foi rebatida, né? Ela foi imprensada embaixo e subiu e bateu no peito ou no braço do jogador. Ele daria o pênalti? Se não é pênalti, não poderia ser anulado o gol, também não é falta. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Boa noite para vocês. Boa noite, um abraço, muito obrigado. O Tigrão, citado por você, não está por aqui, mas eu respondo. Isso está na regra. Se o gol for marcado e a bola bater no braço, na mão, no braço, mesmo que o braço esteja colado ao corpo, o gol é anulado. Está na regra. Aí, na situação hipotética que você colocou, se fosse um jogador do time do Náutico e a bola bateu no braço, o braço colado ao corpo, não daria o pênalti, porque a situação é justamente ao contrário. Já estou aqui. O Tigrão já entrou. Então, por favor, né, o Tigrão dá sequência. Estava explicando aqui para o nosso ouvinte, Edson Lencioni. Isso, pode falar. Edson Lencioni, Chácara da Barra. Abraço para você, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde ao Edson. Eu lamentei muito o lance, né? No momento real, a gente transmitia o jogo pela TV Bandeirantes. Aliás, foi uma pintura de gol do Mirandinha, né? Quando a bola ricocheteia na mão dele e sobra, e o zagueiro vai virar, vai tentar fazer a marcação, o Mirandinha, com um reflexo muito rápido, já acerta a pancada e faz o gol, né? Pé esquerdo, né? Botou na rede, ela bate lá no pé da trave, entra lambendo, golaço. Mas eu me baseio pela reação. Fala assim, mas não tinha um ângulo mais favorável, porque o número de câmeras no VAR da Série C é menor do que no VAR da Série B e da Série A. Então acaba com essa porcaria, pô. Porque o juiz tinha dado o gol. O juiz tinha dado o gol. E por que é que o gol foi anulado? Porque o VAR chamou. Chamou, mas não é conclusivo. Para mim, pela trajetória da bola, né, a bola muda 100% a sua trajetória, muda em 180 graus, ela estava vindo no sentido da lateral e ela volta para a área, por isso que ela se oferece para o Mirandinha, ela volta para o interior da área. Para mim, no momento do lance, eu falei, olha, eu achei que houve o toque, sim. E a regra nesse sentido é clara. Independente da posição do braço, se bater e ficar caracterizado em tese que ele ajeitou, que aquele toque beneficiou o domínio da bola, aí o gol é anulado. Já na questão do pênalti, a direção do braço é mais relevante. A posição do braço com relação ao tronco. Resumindo, eu ouvindo atentamente a entrevista pós-jogo do Matheus Costa, o jovem e promissor treinador do Guarani, ele diz, quando ele começa a pontuar todos os lances que o Guarani criou para mostrar que o Guarani jogou bem e que o Muriel no segundo tempo foi o destaque da partida, para mostrar isso, o volume de jogo do Guarani, ele se refere ao lance. E ele diz, fizemos um corretamente anulado. Opinião do treinador do Guarani, que deu a entrevista depois de ter visto e revisto o lance. Como todo mundo reclama de todo mundo, porque a arbitragem brasileira é uma calamidade, veja aí a bagunça que tá. Agora vem a Edna falar e o São Paulo que quer de qualquer maneira ali a conversa, o áudio,
Ah, mas eu não posso liberar, só se a FIFA liberar. Tá uma vergonha. Então o VAR já atrapalha quando ele tá a plenos pulmões, com câmera até dentro do olho do juiz e dos jogadores. Agora, se não há uma estrutura para colocar câmeras para pegar os 360 graus e o entorno do jogador, acaba com o VAR na Série C. Tava tão bom, pô. Tava tão legal. O jogo tava tão ágil, tão solto, tão fluido. E agora é só polêmica, todo o jogo. Viu, Edson? É isso. Eu acabaria com esse negócio de VAR em todas as divisões. Pelo menos enquanto no Brasil as pessoas não se conscientizarem de como é que a ferramenta deve ser usada. Porque nós vimos na Copa do Mundo de Clubes, é totalmente diferente. É papum, tá resolvido, vamos em frente, para evitar injustiças. No Brasil, o VAR comete mais erros do que acertos, induz mais a erros do que a correções, do que a situações em que o juiz estava errando. Então, para errar por errar, vamos na arbitragem raiz. Eu acabaria com isso daí, até que o Brasil entendesse melhor qual é o conceito e como é que se usa realmente a ferramenta. E as pessoas que operam o VAR também são uma calamidade muito maior do que o juiz dentro de campo. Por que é que no pênalti escandaloso a favor do São Paulo no domingo, o VAR nem chamou? O que o cara tá fazendo lá? Aí fica todo mundo sob suspeita, cara. Porque não dá para admitir. E esse lance do Guarani, o gol tinha sido dado do Mirandinha. O VAR chamou, aí vem, volta, congela, não sei o quê. Eu fiquei com a sensação de que ele se beneficiou com o toque na mão. Mas é uma coisa tão sutil que se não tivesse VAR, o gol tinha sido dado e ninguém tinha discutido o lance. Então o VAR só atrapalha. São 17h18, mais um. Boa tarde, Carlos Batista, toda a equipe da Band de Esporte. É o Rogério do Ouro Verde, Ponte Pretano, feliz. Já comprei meu ingresso para sábado. Então, sobre o presidente falar que o Guarani é favorito, lógico, ele como presidente, né, pé no chão, humildade, é melhor jogar para cima do Guarani favoritismo, porque nós como torcedor sabemos que nós vai ganhar e vamos para a final, ainda vamos tirar o rival da série B o ano que vem, ele vai continuar na Série C. Rogério do Ouro Verde. Abraço, Rogério. Abraço para todos aí do Ouro Verde. Recentemente teve um jogo festivo. O Breno Beretta, inclusive, esteve cobrindo lá no Campo do Verdão. 10 anos da criação, não sei se essa palavra criação, né? Na criação do distrito, era bairro e aí virou distrito. Comemoração de 10 anos com a presença do inigualável jogador do Palmeiras, Ademir da Guia. Aliás, ô bebê, você já conheceu o Ademir da Guia ou não? Eu não conhecia ele pessoalmente, Batista, e é um cara excepcional. Ficou lá, bateu um papo comigo, um longo papo que vai ao ar agora no fim do ano na tela da Band, né? Foi um pouquinho durante a matéria, mas eu não conhecia ele, um cara excepcional. Batemos um papo ali de uns 10 minutos, tanto com ele, com o César Maluco, com o Odirley. São entrevistas especiais que eu fiz, que vão na tela da Band no final desse ano. Mas é como encontrar uma santidade, viu, Batista? Porque pela história do Ademir da Guia, é algo que a gente vê hoje jogadores da seleção brasileira, e os atuais jogadores da seleção brasileira não chegam aos pés do que fez o Ademir da Guia com a camisa do Palmeiras, né? Imagina se ele tivesse hoje jogando futebol, como que ele seria? Seria muito mais do que o Neymar, né, Batista? Sim, o Ademir da Guia era o falso lento. Todo mundo dizia que ele era lento, mas ele chegava em certas bolas, então dava a impressão de que era lento. Mas, na verdade, ele tinha muita velocidade.
Você sabia que é possível participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Sínvia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Mais de 30 mil pessoas já participaram com confiança, com segurança e ajudaram a tornar os genéricos uma realidade acessível em todo o Brasil. Esses estudos, chamados de bioequivalência, são aprovados pela Anvisa e eles comprovam que o genérico age no corpo da mesma forma que o medicamento de referência das farmácias. Ao participar, você terá acompanhamento médico especializado, exames gratuitos e recebendo, ao final, uma remuneração pelo seu tempo dedicado à pesquisa. Quer saber como participar? Acesse agora pesquisacampinas.com.br. É fácil, hein? pesquisacampinas.com.br. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Rádio Bandeirantes. 17h42, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, meu nome é José Roberto, aqui do Jardim Garcia. Pessoal, eu quero manifestar aqui a minha indignação e revolta, mais uma vez, em relação à venda dos ingressos por parte da Ponte Preta. Hoje eu estive por volta de meio-dia para comprar o ingresso de Vitalícia para o derby do final de semana. E eu fui informado que não havia mais ingressos para esse local, sendo que naquele momento, naquele horário, era muito pequeno o movimento para compra de ingresso. Mesmo assim, as pessoas que estavam lá compravam ingresso de arquibancada. E como pode, em menos de 3 horas que abriram as bilheterias, os ingressos já estão esgotados? Como sempre, algo estranho está acontecendo, mas nas mãos de quem foi parar esses ingressos? Alguém pode dar uma explicação, será, dessa diretoria? São esses pequenos detalhes que a cada dia afastam mais o torcedor do estádio, gente. Tá bom? Eu gostaria que alguém pudesse dar uma satisfação para a gente, né? Aonde foi parar? Tá bom? Obrigado. Abraço, muito obrigado. É a venda pela internet, né? Então, quando tem a venda pela internet, abriu a venda, o pessoal já está adquirindo. Não há necessidade de ir na bilheteria. Você foi na bilheteria, mas se quisesse, você poderia ter adquirido o ingresso pela internet. É Ingresso SA, é isso? Em Pedro Piscinato. O da Ponte Preta é Futebol Card. Ah, Futebol Card. Inclusive eu tô com a plataforma aberta aqui, Batista. Assim que começou o programa eu abri para dar uma olhada. Haviam ingressos para o setor de arquibancada, né? Portão 5, melhor dizendo. R$40 inteira e 20 a meia. E nesse momento só tem o setor sul, que geralmente é onde fica a torcida visitante, mas por o derby ser um jogo de torcida única, a diretoria abriu uma carga extra para aquele setor atrás do gol, que o preço é o mesmo também, 40 inteira e 20 a meia entrada, mas neste momento no site Futebol Card só tem ingresso para o setor de visitante para o derby 212. Então, essa é a explicação. Vai acabar, né? Eu acho que amanhã, você pegar qualquer local do estádio, né? Qualquer que seja o ponto, seja Vitalícia, geral, atrás dos gols, sócio-torcedor, pela velocidade, abriu ontem, já tinha mais de 10 mil ingressos vendidos, e eu acredito que quem estiver pensando em ir ao derby, que se apresse, que amanhã é quarta-feira ainda, e eu acho que não terá mais, estará 100% esgotado. Agora, esse cuidado
de cambista, com a bilheteria aberta, como é que o clube vai controlar isso também, não? Bom, deveria, mas é uma situação recorrente. Não tem jeito. Não tem, porque não há lei que né, o cara entra na fila 10 vezes, 100 vezes, compra 3 de cada vez, é um problema. É um problema e não é da Ponte, do Guarani Futebol Clube, é uma situação recorrente em todos os eventos onde a procura é maior do que a oferta. Normalmente a oferta é maior do que a procura. Aí o cambista vai para a praia. A única maneira que tem de acabar com o cambista é a venda online. Vendendo online você acaba com o cambista. E assim mesmo ele, cambista, pode comprar os ingressos por um determinado valor. Quando esgotar, ele vai vender. Então, acho que não acabaria por completo, mas iria dificultar. Mas na venda online ele pode comprar também. Pode comprar também. Pode comprar. O único jeito de que deve acabar, e a Ponte, pelo que eu estou vendo aqui no site, começou já esse processo, é a biometria facial. Você libera lá um ingresso por CPF, no momento da compra você cadastra a sua facial e depois apenas você pode adentrar o estádio com esse ingresso. Aqui no site está falando que para alguns setores já é necessário o cadastro da biometria facial, mas é claro, ainda não são em todos os setores do estádio. Essa seria a solução tecnológica, né? Mesmo assim, vai ter cara que vai mandar fabricar máscara e vende a máscara junto com o ingresso. A máscara de silicone, né? Oi, bebê. Você quer um exemplo? Ó, domingo eu fui no jogo São Paulo e Palmeiras, né? Eu cheguei, me cadastrei lá pela imprensa, aí eu saí para comer, para almoçar, não tinha almoçado ainda. Era por volta de 1h15 da tarde. E tava lotado de São Paulino, né? Aos redores lá do Morumbi. Aí eu fui naquela parte onde vende lanche de linguiça, lanche de pernil, né? Tava sentado lá. Tinha um cara, um cambista, ele estava vendendo bandeira e ingresso. Aí ele falava, ó, tem ingresso, e a polícia estava ali do lado. Quase que eu falei, pô, você não tem medo de estar vendendo aqui? A polícia estava ali do lado dele, próxima dele, e o cara vendendo ingresso. Essa praga de cambista é um negócio que eu não consigo entender. E isso aí tem no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro. Não é um privilégio aqui do Brasil. E não é só... E não é só no futebol, não, qualquer espetáculo. Agora, tem uma outra coisa que também tem acontecido muito. Eu não quero criar polêmica aqui, não quero problema pra mim, hein? Mas às vezes sobe uma fumaça lá, cara. Sabe? Tem alguns pontos do estádio. Eu vou dizer pro você, o quero desce de bico, assim. Ele desce e fala assim, a partir de agora eu sou um fazão. Eu sou um tucano, né? Porque muda até a personalidade do coitado do quero. Com a fumaça que sobe. Não sei se... Eu não vou ser mais claro do que isso. Isso aí tá autorizado pelo STF, ô Tigrão. Tá tudo legalizado, tá autorizado, né? Então não dá pra reclamar. É discutível, né? Discutível não. Tem autorização para carregar, acho que é 60, não é isso? 60 gramas. Tem alguém que tenha conhecimento aí para dar informação ou não? Acho que é 60 gramas. Mas a tora de fumaça que sobe lá tem mais de 6 quilos ali. mas sobe um... Mas sobe uma densidade... Você não vai no estádio, Tigrão? Sobe uma densidade. Outro dia, até um maquinista que passou lá, ele queria... atravessar os Leite com o trem. Falei, não, senhor, só no trilho. Ele ficou louco, que entrou ali pela cabine dele adentro ali, que vai até lá em cima na linha. Quer dizer, a polícia tá ali também, né? É complicado demais. Afinal de contas, estamos aqui na República das Bananas. 17h50, você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito, onde os associados são os donos do negócio.
O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes! Ponte ou Guarani hoje? Ponte. Ponte Preta é com Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, vamos começar falando sobre o time da Macaco. O elenco se reapresentou hoje de manhã no CT do Jardim Olina, dando início aí a essa semana importantíssima para a temporada da Macaca, o Derby 212, valendo uma vaga para a grande final da Série C. E como a gente vem informando desde a semana passada, com o novo formato do calendário do futebol brasileiro, o campeão da Série C tem vaga garantida, já entra na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Então é mais uma motivação aí para os times brigarem pelo título da terceira divisão nacional. Falando sobre o time, sobre os jogadores, na última partida o Marcelo poupou grande parte do time, levou apenas 3 titulares, o Anderson, o Luiz Felipe e também o Bruno Lopes. O Arthur, por exemplo, estava suspenso, o Diogo Silva e o Elvis estavam pendurados, outros jogadores foram poupados por conta de desgaste físico, cansaço, mas o Léo Oliveira e o Gé, eles foram vetados pelo departamento médico. O Léo Oliveira acabou se lesionando no último treino aqui em Campinas, na sexta de manhã. O Gé já vinha com incômodo na coxa, não jogou contra o Náutico aqui em Campinas, aí claramente não viajou para a partida contra o Brusque, mas esses dois jogadores devem sim ficar à disposição do Marcelo. O Eberlin disse aqui ontem em entrevista à rádio que conversou com o Gé, ele afirmou que vai jogar, que quer jogar o Derby 212, então o Marcelo não deve ter nenhum problema, deve ter todo o seu elenco à disposição para montar o time para o clássico do próximo sábado. E eu citei aqui que o Eberlin conversou com a gente ontem, ele falou um pouco sobre como vai ser a preparação do time da Ponte Preta durante essa semana, se vai fazer vai sair da cidade de Campinas, vai fazer algo especial. O Eberlin responde como será essa semana, às vésperas do Derby 212. Agora, nesse ano, como nós temos uma equipe extremamente canchada de jogadores mais rodados, a gente costuma não pressionar tanto, né? Até porque é aquilo que eu te falei. Vou falar pela minha equipe. A minha equipe quer jogar esse jogo. A minha equipe quer vencer esse jogo. A minha equipe quer disputar o título. Jogo é jogado, é dentro do campo. Eu acho que até o Guarani, diante da necessidade, é favorito. Mas vai encontrar pela frente uma equipe que vai transpirar, que vai correr e que vai mostrar para o torcedor nosso que quer vencer a partida. Agora, a preparação diferente, eu sou um pouco contrário a mudar o que se vem fazendo. Eu digo, contra a Derby já foi feito esse ano 3 vezes de forma diferente, né? Um pouco mais diferente. E não será diferente agora. Nós temos 2 especialistas lá no departamento de futebol, que é o Brigatti e o Ricardo Koyama, acostumados com esse jogo, por diversas vezes participaram comigo também como dirigentes no passado, na primeira passagem minha aqui, o Ricardo como gerente do Amador na época e o Brigatti como preparador de goleiro. Procuro dizer para eles, para os nossos dirigentes, e eu já cometi erro nesse jogo,
o que eu aprendi com o Peri e com o Lauro Moraes, o maior presidente da história da Ponte. Dirigente não torce. Tem que se manter equilibrado diante de qualquer circunstância, com os olhos bem abertos, cuidando de todos os detalhes, diretor administrativo da área administrativa, diretor de futebol do futebol, diretor de segurança da segurança, diretor que recepciona a equipe, a diretoria visitante com os mesmos cuidados, e o presidente acima na cadeia alimentar, tomando conta de todos esses diretores para que o evento ocorra dentro da normalidade. É diferente, mas a vida continua no dia seguinte e cabe a minha pessoa preservar a vida, preservar a segurança de todas as pessoas que estarão envolvidas nesse evento. E cabe ao Marcelo Fernandes, nosso comandante maior, a traçar a estratégia para tentar vencer esse jogo de extrema dificuldade que teremos no próximo sábado. E aí eu perguntei também para o Eberlin como ele falou sobre a preparação durante essa semana, e aí eu questionei se ele vai estar presente no dia a dia com os jogadores, também com a comissão técnica. Vamos ver o que ele falou. Tem tantos problemas dentro da Ponte Preta que eu gostaria de ficar junto ao elenco profissional 24 horas por dia, como fiz no passado, aonde eu melhor atuei na Ponte Preta. Tá? Você mesmo está perguntando de valores. Para eu buscar valores eu tenho que estar no gabinete, infelizmente. Agora, diante de se precisar da minha intervenção, ou tanto o Brigatti como o Ricardo, o próprio Marcelo vão me chamar e eu estarei lá, os capitães, que são os líderes do time, Diogo, Elvis, Arthur, Simon, os jogadores mais experientes, também tem ligação direta com o presidente, chamam o presidente. Ultimamente eles não estão gostando de olhar para minha cara, não, porque eu só falo amanhã e não dá, amanhã e não dá. Então não sei se o presidente está com moral com esse grupo, não. Mas com certeza terá premiação, vai ter premiação para esse jogo. Eu não defini ainda a premiação do acesso. E nós precisamos falar para os jogadores o que nós vamos pagar pelo acesso conquistado. Agora, a primeira coisa que eu quero fazer é liquidar o último bicho que nós temos com esse atleta. É um orgulho isso para mim, se os salários estão atrasados, mas eu terminaria o ano nessa fase sem nenhum bicho em débito com os nossos jogadores. Então essas foram as palavras do Eberlin ontem aqui em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. E falando já dos ingressos do Derby 212, hoje pela manhã a Ponte Preta, como a gente antecipou aqui, divulgou mais de 10 mil ingressos haviam sido comercializados. Na semana passada eu trouxe aqui que aquela pessoa que é sócio torcedor da Ponte Preta teve uma semana de antecedência para realizar o check-in, para garantir a presença no Derby 212, e hoje às 9 horas da manhã, tanto as bilheterias do Majestoso quanto as vendas de forma online tiveram início hoje pela manhã, e pouco tempo depois a Ponte Preta já anunciou mais de 10 mil ingressos comercializados. E agora há pouco, há 20 minutos, a Ponte Preta divulgou de forma oficial nas suas redes sociais uma carga extra de ingressos justamente para o Portão 2, que é o setor de visitante. Como o derby é um jogo de torcida única, a diretoria resolveu liberar parte daquele espaço. É claro, não pode liberar todo o setor, porque lá no cantinho, quem frequenta o Majestoso tem um espaço destinado à diretoria do Guarani, e aí por medidas de segurança esse espaço é reduzido, mas é mais um espaço aí, mais uma carga extra de ingressos liberado pela diretoria da Ponte Preta. Batista? São 18 horas, marcou o quinto sinal. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita
ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso, com o presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana e a Mega Loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. Ô Tigrão, começa com você, 18-2. Arthur, lateral esquerda, cumpriu suspensão. 2 jogadores que não participaram contra a equipe do Brusque e, consequentemente, retornam, né? São titulares absolutos. Caso do Diogo Silva e também do Elvis. Estavam com 2 cartões amarelos. O Toró, artilheiro do time, provavelmente vai jogar o Derby 212. Estou fazendo essa pergunta porque é natural e comum em semana de derby. Nenhum dos treinadores não revela absolutamente nada. Aliás, o Guarani, desde a semana passada, já colocou a lei do silêncio. Convidei o treinador Matheus Costa para vir aqui dar entrevista na tela da Band. Ele se recusou. Convidei também o presidente Rômulo Amaro, que disse que não falaria absolutamente nada, somente depois do derby. Então, tudo isso é muito comum. Isso é tudo muito natural. Aliás, agradeço aqui o Eberlin, o presidente da Ponte, que se prontificou a dar entrevista ontem. Em outras oportunidades, o presidente, né, daquela época também não toparia falar, porque isso não é de agora, já vem há muito tempo. Eu estou vivendo o derby aqui em Campinas desde 1984. Uma palavra mínima que seja já é uma faísca que provoca um incêndio imenso. E de lado a lado os times exploram essas colocações e por isso tem essa questão da lei do silêncio. Mas do time que jogou lá, excetuando os 3 titulares que estiveram em campo, tem algum que tem chance de entrar como titular neste jogo, só para lembrar, né, os 3 titulares que estiveram nessa partida lá contra a equipe do Brusque. Pedro Piscinato pode dizer. O Anderson, zagueiro, Luiz Felipe, que jogou no meio-campo, e Bruno Lopes, atacante. Ô Batistão, e só citando rapidamente que você falou sobre a lei do silêncio, amanhã está marcada a entrevista coletiva no CT da Ponte Preta com alguns jogadores. A Ponte não divulga antecipadamente, mas amanhã vai ter coletiva no CT do Jardim Olina. Ótimo, excelente. Agradeço, né, por ter tido essa preocupação. Tomara que coloque pelo menos 2 jogadores, né? Se coloca um só, aí fica repetindo a entrevista até chegar o dia do jogo. Tá tão difícil fazer entrevista. Algum lá dos reservas conseguiu mostrar serviço para ganhar a camisa de titular ou não? O Miguel foi bem. Gostei muito do Miguel. Inclusive fazendo uma função mais de meia do que de atacante. Gostei. Vai para o banco, acho que não entra como titular. Arthur volta, já cumpriu. E o Kevin foi muito mal. Mal posicionado, né? Ficava no meio do caminho ali, não gostei. Estou falando do jogo contra o Brusque. O Elvis foi poupado por causa do cartão, né? Quem mais que foi poupado aí por causa do cartão? O Diogo Silva.
Essa gente toda vai jogar. Você sabe, o Toró, parece que era CK, não era cartão, não. Parece que o Toró tava... O Marquinhos falou ontem aí. O Toró parece que estava sentindo também. Você sabe qual que é a única dúvida que eu tenho do lado da ponte? Do lado da ponte. O Gé. Tá muito quieto o negócio do Gé. Mas nas entrelinhas ontem, o presidente da ponte acabou deixando escapar que o Gé conversou com ele e falou, eu disputo o derby. Só faltou dizer, nem que seja de muletas. Né? O jogador disse pro presidente, eu vou jogar o derby. Agora, não é assim, né? Vontade, se colocar à disposição, é uma coisa. E a questão clínica, médica, é outra. Então, a lesão que o Gé teve, eu não sei qual a monta, que o Gé estava escaladíssimo para jogar sábado retrasado contra o Náutico. E aí, 15:45 da tarde, vem a informação de que o Gé estava ali dentro do gramado de agasalho e de tênis. Nossa reportagem flagrou isso. Pô, mas olha o Gé ali. O time tá todo aquecendo, já de chuteiras, de calção de jogo, camisa de treino, vai descer, só troca a camisa e volta. Troca a camisa, bota a camisa de jogo, tira a camisa de treino. Calção, meião, chuteira, sunga, já tá tudo no lugar. E o Gé tava de agasalho ali, parece que perto do gol do fundo. E aí veio a informação, não, sentiu, foi muscular, sentiu no pré-aquecimento, mas você tinha recebido uma ligação aí na quinta-feira, aliás, uma mensagem, dizendo que o Gé não ia jogar. Você falou, isso aqui é balão de ensaio. Então, sentiu no pré-aquecimento, Batista recebeu uma informação. Não veiculou porque não conseguiu checar. Checou pra lá, checou pra cá, não tem nada, não tem nada. E aí o Gé não jogou. Como ele não jogou contra o Brusque e não tinha jogado contra o Náutico, fica pra mim aquela sensação de que problema muscular em 2 semanas é muito pouco tempo pra curar. Então tenho dúvidas. Mas é grau 1, né, ô Tigrão? Grau 1 é de 10 a 12 dias. Grau 1 é o que passaram, né, Batista? Não, aquela história, ele próprio que falou. Então, eu coloco o Gé como dúvida, tá? Mas a gente tem essa informação que foi o próprio presidente da Ponte que falou, que o jogador falou, não, eu vou pro jogo. Então deve estar sendo tratado com bastante intensidade, mesmo nem viajou para Santa Catarina, até porque lá foi praticamente o time reserva. E fora isso, eu não acredito, sinceramente, em novidades. O Gé jogando Bruno Lopes, Toró e Gé, né? Ou Bruno Lopes, Gé e Toró mais do lado esquerdo. E o restante, talvez uma dúvida ali na posição de volantes, que a Ponte tem bastante opção. Né? Tem Luiz Felipe, tem o Lucas Cândido, né? Tem várias opções. O Léo Oliveira também tem um probleminha muscular, mas parece que é grau 1 também, pode jogar. Então, Rodrigo Souza está também à disposição. Então, a Ponte tem 4 volantes para escolher 2 para essa partida. Isso porque o volante titular foi embora, que era o Dudu, né? Então, tem Lucas Cândido, tem Luiz Felipe, tem Rodrigo Souza e tem Léo Oliveira. É bastante gente. O Elvis deve jogar, ele e 2 desses 4 volantes, e a linha de zaga absolutamente definida, a menos que aconteça alguma coisa nos treinamentos aí. Mas é Simon, o Anderson, né? Do lado direito o Pachecão, que também não jogou lá no Sul, e do lado esquerdo volta o Arthur com o Diogo Silva no gol. Não acredito em nada de diferente e coloco apenas um senão. O Gé, uma dúvida. Espero que jogue, até porque o espetáculo, estando todos à disposição do lado da Ponte e todos à disposição do lado do Guarani, o espetáculo cresce. O Guarani, infelizmente, não vai ter o Alan Santos. Esse é suspensão, não tem o que fazer. Está na automática. E talvez alguma eventualidade que tanto jogadores da Ponte quanto do Guarani podem sofrer aí, uma gripe, um problema clínico ou uma contusão.
Mas eu acho, Batista, que joga todo mundo, todos os jogadores considerados titulares vão se colocar à disposição, mesmo que tenham que ir lá no Zé Pilintra, lá do Edu Pinheiro. Mesmo que tenham que ir no Zé Pilintra. Só o Alan Santos que não, porque daí é uma questão regulamentar e não clínica. Tá certo. É o que eu penso com relação ao jogo. E você perguntou das caras novas, assim, que me chamou mesmo a atenção, e já vinha chamando antes, mas não era titular até então, só jogou como titular nessa partida, o Miguel. Miguel vai ser uma arma importante de banco do Marcelo para o jogo sensacional do próximo sábado. 18h11, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Então, esse é o toque especial que eu falo aqui todo dia da Aroma das Ervas nas suas receitas. É uma linha completa de especiarias, temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal, combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis aqui da região de Campinas. E tem em 14 estados brasileiros. Acesse para saber mais aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! Aê! Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. E para você, CH, tem algum jogador dos reservas que você acredita que pode aparecer como titular no Derby 212? Depende. Depende se o Léo Oliveira e o Gé vão se recuperar. Se os dois estiverem aptos, não vai ter novidade nenhuma. Não é jogo para arriscar, apesar do momento bom de alguns jogadores. Momento bom do Telles, momento bom do garoto Miguel. Mas não, um jogo desse tamanho, com essa importância, o jogo que vale o que vale essa partida, eu não acredito. Pode até acontecer, não estou dizendo que está errado, mas não acredito. Eu acho que vai a cavalaria completa, sem nenhum desfalque, sem nenhuma invenção, sem nenhuma modificação. O que pode acontecer, e eu até acredito que aconteça, é uma maneira de marcar diferente, uma maneira de atacar fora do trivial que o time tem apresentado, como vai acontecer do outro lado também, né? No lado do Guarani, para pegar o adversário um pouco mais desprevenido. Mas eu não acredito nisso, eu acredito em muito equilíbrio. A partida é muito igual, vale muito para os dois, muito para os dois. O Guarani até outro dia aí estava lutando contra o rebaixamento e agora está com uma possibilidade de subir e até de ir para a final. Olha o tamanho da importância desse jogo. E a Ponte, para ir à final, precisa apenas de um empate. Vai ser um jogaço de futebol. Agora, em termos de novidade, se todo mundo tiver inteiraço, não. Não acredito em nenhuma modificação. É do goleiro ao ponto esquerda, o time que todo mundo já sabe, decore salteado, Batista. 18h15, precisando de peças para o seu carro. Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados.
Tem uma gama completa de peças originais e de reposição, qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado, tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas na região para atendê-lo. Acesse agora rochaautopeças.com.br e lá você vai encontrar o endereço das 7 lojas e também o número de WhatsApp. Para falar, né? Pega o número de WhatsApp e aí você vai falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. São 2 mensagens que não têm nada a ver com o futebol, mas como falei de algo ainda que na brincadeira, que não tem nada a ver com o futebol, vou ler aqui as 2 mensagens. É que tem alguns dos nossos ouvintes que são extremamente sensíveis. Então, o mínimo de coisa que é dito, né, que não tem a ver com o futebol, atinge o nervo principal do corpo e aí explode do primeiro fio de cabelo até aquele fio de cabelo em cima do dedão. Então é necessário tomar cuidado, sempre tomo cuidado, e às vezes a gente faz algumas brincadeiras, né? Mas o Beto Faco está dizendo, Carlos Batista passando vergonha, falando que a maconha nos estádios está liberada pelo STF. Agora só falta orar para pneu. Simplesmente patético. Muito obrigado, Beto Faco, pela... Acho que é Beto Faccio, né? Porque são 2 Cs. Deve ser italiano. Então, 2 Cs, Beto Faccio. Agradeço a sua participação, ainda que seja dessa maneira. Eu respeito todas as religiões, respeito também quem é ateu, que é provavelmente no seu caso, né? E respeito também, porque respeito o ser humano. Eu acho que todos nós somos filhos do mesmo Criador. O sangue que corre nas minhas veias é da mesma cor que corre nas suas veias e nas veias de todos, né? Independentemente da cor partidária, mas estou tendo o cuidado aqui de responder para você e agradecendo pela sua participação. Se tem alguém que acredita rezando para um pneu e tem resultado, esse resultado precisa ser, acima de tudo, respeitado, porque se trata de alguém que tem fé naquilo que está fazendo, né? Você pega Moisés, por exemplo, viu o anjo do Senhor num arbusto em chamas e valeu, estava valendo para ele. No meu livro, O Guardião da Ilha, eu conto uma história. Eram rapazes que estavam brincando com um pau de embaúva, um rio. Eles amarraram com um cipó, cortaram o pau, esse pau boia. Fizeram uma cruz. No final da tarde, simplesmente deixaram aquela cruz embora, né? Porque tinha acabado a brincadeira. E aquilo viajou quilômetros e quilômetros rio abaixo. E um pescador pegou aquela cruz e arrastou para a barranca do rio, ficou extremamente irritado, arrebentou toda a tarrafa dele e ele fincou essa cruz lá na barranca do rio. E no lugarejo próximo estava lá tomando uma e explicando lá para as pessoas que estavam ali o que tinha acontecido. E aquele assunto rolou uma barbaridade e atingiu muitos e muitos municípios e começaram a ir caravanas e mais caravanas, romeiros, indo para lá fazer o pedido para aquela cruz, que nasceu de uma brincadeira, e aquela cruz passou a fazer milagre. O milagre não está no pneu, não está na cruz. O milagre está dentro de cada pessoa. Cada pessoa tem o poder do milagre. Se você não acredita, não há nenhum problema e eu respeito profundamente a sua decisão de ser ateu.
E o outro ouvinte, o Carlos. Nossa, quando o Batista comenta sobre assuntos que não é de futebol, só fala bobeira. O STF não liberou certa quantidade de drogas e sim mudou o entendimento em relação a tráfico. Nos poupe, cara. Olha, Carlos, ainda bem que nós temos ouvintes inteligentes e conhecedores de assuntos que eu não domino e não conheço. Assim você pode me salvar, né? Quando falei uma besteira, uma bobeira, e mandando a sua opinião. Então, parabéns por ter conhecimento profundo. E eu não tenho conhecimento profundo, embora eu tenta me informar de todas as maneiras. Lendo jornal, eu assino ainda jornal de papel, eu leio os sites todos, eu leio cerca de 40 livros todos os anos, tenho o hábito de fazer a leitura, mas infelizmente o ser humano, dentro da sua curta vida, não tem possibilidade de saber de tudo. Mas muito obrigado pela sua participação, você que tem conhecimento da matéria. 18h22, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Atenção! Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento médico na Clínica Upman. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, temos uma condição muito especial para você iniciar já seu tratamento. Ligue ou mande um WhatsApp agora. 0800 591 2223. A Clínica Upman tem unidades em Campinas, no Cambuí, em São Paulo, na Avenida Paulista e em Santo André. Sexo é saúde na Clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. A
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Na ficha técnica, destacando a reta final do Campeonato Brasileiro da Série B, hoje tem bola rolando logo mais pela 31ª rodada, 9h30 da noite, no estádio da Serrinha, em Goiânia. Tem Goiás e CRB, o Goiás buscando acesso na competição para retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. O provável time esmeraldino do técnico Wagner Mancini, o 0-16. Tadeu, William Lepo, Messias, Luiz Felipe Moraes, Rodrigo Andrade, Juninho, Rafael Gava e Wellington Rato, Anselmo Ramon e Wellington Matheus. Já o CRB do técnico Barroca, com Matheus Albino, Matheus Ribeiro, Henry, Fábio Alemão e Léo Campos, Igor Meritão, Christopher e Danielzinho, Dadá Belmonte, Micael e Tiaguinho. Apita o jogo paulista, Matheus Delgado, Candanção, o árbitro de vídeo é o Adriano Barros Carneiro. Hoje a bola rola no estádio da Serrinha, Série B, tem Goiás e CRB. Para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 mega 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18h29. Há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: a ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é o resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção,
contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. 18h31, informações do Guarani. Breno Beretta diz aí, bebê. Bom, Batista, vamos começar antes de projetar o time, falar da viagem do Guarani, porque o Guarani viajou mais uma vez para Sorocaba, né? Um ouvinte e telespectador também da tela da Band, hoje ele entrou em contato comigo e mandou o Leandro, né? Ele é professor de violoncelo, tá aqui no Instagram dele. Ele mandou para mim, Batista, um vídeo que ele fez do tobogã, que é um vídeo que eu não tinha visto ainda nas redes sociais, e esse vídeo é do outro lado, a imagem, quem tá vendo no YouTube, né, a imagem ela tá virada, é do outro lado, a imagem do Mirandinha, dominando a bola no peito. Quem tá nos acompanhando pelo rádio, é claro, não vai ver, somente quem tá no YouTube, só que eu aproximei, tem um outro vídeo que eu aproximei também, e ele tá até melhor, que é um vídeo em câmera lenta que eu fiz, que o Júnior Brandão toca pro Mirandinha, a bola volta no peito do Mirandinha, e assim que ela volta no peito do Mirandinha, tem exatamente o que eu falei, que eu imaginava que estava hoje no ar, na tela da Band, o Mirandinha com o braço colado no peito. Essa bola pode ser até que tenha batido no Mirandinha, mas ela tá colada com o braço no peito. Eu fiz uma imagem em slow e dá para ver claramente, e agora a gente está vendo o vídeo do Leandro que mandou pra gente, mais uma vez, a bola volta no peito do Mirandinha, pode até ter batido no braço, mas ele estava com o braço colado, o que gerou muita dúvida, muita polêmica. Eu acredito, se o árbitro tivesse esse ângulo aí, e o VAR, que custa uma fortuna por jogo, tivesse esse ângulo aí, que o nosso telespectador e ouvinte da Rádio Bandeirantes, torcedor do Guarani, fez do tobogã, eu acredito que com essa imagem ele não teria anulado o gol do Guarani. O Tigrão pediu até para separar, ontem ele pediu, hoje que eu encontrei, um trecho do Matheus falando sobre esse lance, que para o Matheus foi anulado o gol corretamente. Vamos acompanhar o que o Matheus disse. Você jogar um jogo decisivo como jogamos hoje, mais uma vez fizemos um gol de forma correta, anulado, mas chegamos ali, criamos oportunidade. A grosso modo, me lembrando, tivemos um cabeceio do Isaac no primeiro tempo, o gol anulado do Miranda, o gol do Dentinho. No segundo tempo, a chegada do Gabriel contra o Muriel, o cabeceio do Miranda, a finalização do Cauê, a chegada de fundo do Cauê cruzada para dentro. Então nós tivemos inúmeras oportunidades. Bom, tá aí a palavra do Matheus, ele disse que foi bem anulado. Eu acho que ele não viu esse lance e pouca gente viu esse lance. Para mim, por esse lance, fica claro que não foi absolutamente nada. Quer comentar, Batista, antes de eu falar do time do Guarani, junto com o CH e com o Tigrão? Sim, gostaria sim, mas antes não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Compre de quem é especialista em hidráulica. KS Tubos, empresa que faz acontecer. Há mais de 8 anos, sendo sucesso no mercado, com sede na cidade de Paulínia e atendimento para toda a região metropolitana de Campinas. E todos os setores, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria, ampla variedade de produtos, tubos e conexões e válvulas de PVC, aço, carbono, inox e cobre,
linha completa para combate a incêndio, materiais para instalação de gás, água quente, água fria e esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Completa infraestrutura de materiais para a rede pública e privada. Ligue KS Tubos. 19 é o código de área e o número 3833-8900. Visite a KS Tubos, Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168, Paulínia. KS Tubos, parceira das melhores marcas do mercado. Acesse para saber mais kstubos.com.br. E aí, CH, vendo as imagens mostradas pelo Breno Beretta, você muda o seu posicionamento ou continua com aquilo que você flagrou em tempo real na transmissão, na tela da Band? Eu continuo com a mesma opinião, inconclusivo o lance. Em alguns momentos eu acho que bateu, em outros eu acho que não bateu. Pelas imagens que eu vi, eu não tenho conclusão sobre o lance, sinceramente. Eu acho que isso elucida muito, boa colocação da imagem aí pelo Breno, mandada pelo nosso ouvinte, mas para mim continua inconclusivo o lance. Para você, Tigrão, continua com o mesmo posicionamento? Eu continuo, sim. Só que eu acho que teria sido muito melhor para o futebol que não existisse o VAR nesse jogo. Porque a câmera não é a melhor, essa imagem do tobogã, ela é um outro ângulo, obrigado ao ouvinte que nos mandou. Eu continuo com a mesma opinião. A bola, independente da distância que o braço está do peito, ela não está colado no peito coisíssima nenhuma. Está na direção do peito. Aí é outra interpretação. Mas eu posso te dizer um negócio? O juiz tinha dado o gol. Eu fico com a sensação de que bateu sim na mão, mas o juiz tinha dado o gol e se o VAR não tinha elementos conclusivos, não deveria ter chamado. Se a bola bateu na mão, aí ele tem que invalidar o gol. Se a bola bateu na mão, para mim o lance é inconclusivo. Mas se ele ficou com a convicção, porque é a regra, o gol, independentemente de qualquer lance, se a bola bater no braço, mesmo que o braço esteja colado ao corpo, o gol tem que ser invalidado. Bem, vou voltar para o Breno Beretta, mas antes, minha gente, deixa eu falar com vocês sobre um negócio. Se você gosta de mesa cheia, risada alta, comida de verdade e cerveja trincando de gelada, o seu lugar é no Boteco do Fortão. Tem unidade no São Quirino, na Nova Campinas, em Paulínia, e agora também tem o Botequim do Fortão, pertinho ali do Liceu, e em breve inaugura também no Mercadão de Campinas. E olha só, também tem almoço todo dia, com muitas opções para você comer bem. E toda quarta e sábado tem aquela feijoada completa, imperdível, a melhor versão desse clássico brasileiro. E para o seu happy hour, porções generosas, comidas de verdade e o mais famoso torresmo de rolo de Campinas. Gente, é imperdível. Torresmo de rolo do Boteco do Fortão. Você tem que experimentar. Segue lá no Instagram, @Boteco do Fortão, e já combina com a sua galera. Marque o encontro. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia de amigos, comida de verdade e cerveja, sempre trincando de gelada. Rádio Bandeirantes. Seguindo, bebê.
Bom, Batista, eu só para completar esse assunto, finalizar, eu achei aqui no site da CBF o que diz a regra e vou ler sobre mão na bola, até porque pode acontecer no derby também, então a gente já vai saber aqui o que diz no site da CBF. Devem ser considerados os seguintes critérios: o movimento da mão em direção à bola e não a bola em direção à mão, a distância entre jogador e a bola, bola inesperada, a posição da mão não pressupõe necessariamente uma infração, tocar a bola com um objeto que estiver sendo segurado com a mão, peça de vestuário, caneleira, etc., é infração. Tocar a bola com um objeto jogado com a mão, chuteira, caneleira, também é uma infração. Mas aí tá o seguinte, tem 3 vídeos mostrando, e o primeiro é algo muito parecido com o que aconteceu com o Mirandinha. Bola na mão é a situação na qual o jogador, ao disputar a bola, tem cuidado em não tocá-la. Porém, em função da velocidade e da distância, a bola o surpreende, que foi o que aconteceu com o Mirandinha. Velocidade e distância muito próximo, a bola surpreendeu. Nesse caso, não há infração, tá dizendo aqui. E sabe de quem que é o vídeo número 1 que aparece com esse exemplo? É justamente do Wilton Pereira Sampaio. O vídeo que aparece número 1 mostrando esse exemplo. E nesse caso está dizendo que não é infração, ou seja, foi um erro do árbitro, nem ele sabe que no site da CBF tem um exemplo com ele e está dizendo exatamente tudo ao contrário, que nessa situação não era para ter dado infração. Bom, vamos falar mas do time no caso, ô Breno, no caso, aí a colocação da CBF é para jogadores que estejam dentro da área, mas que o gol não aconteceu. Porque se o gol aconteceu e bateu na mão, o que diz a regra? Marcar um gol no adversário diretamente com a mão ou o braço mesmo que em uma ação acidental, incluindo por parte do goleiro da equipe atacante, imediatamente depois de a bola tocar na mão ou no braço, mesmo que de maneira acidental. Ou seja, se ele teve a convicção de que a bola bateu na mão, embora a imagem não mostre isso, ele tem uma suposição, ele intuiu pela mudança de direção da bola. Então, qual era o certo? O certo, quando não há uma imagem clara, valer a decisão de campo. Qual foi a decisão de campo? Decisão inicial. Ele validou o gol. Aí o VAR chama e mostra um frame, um pedaço de imagem, onde supostamente a bola teria batido na mão. Não há clareza. E aí ele fica induzido pelo VAR de que a bola tocou na mão, e aí ele aplica a regra. Ou seja, se tocou na mão, aí o gol tem que ser invalidado. Exatamente, Batista. Ou seja, ele foi induzido pelo VAR a errar, né? Porque ele tinha validado o gol. Bom, mas como não volta, né? E o Guarani precisa da vitória, Guarani que se reapresentou ontem no estádio Brinco de Ouro da Princesa, hoje viajou para a cidade de Sorocaba. É o mesmo planejamento que o Guarani fez no primeiro derby dessa fase, da segunda fase, a fase final. Viajou para Sorocaba, vai ficar em Sorocaba até a próxima quinta-feira. A imprensa não vai poder falar com os jogadores. A imprensa vai receber, já recebeu, né? A gente recebeu 2 entrevistas que a gente vai soltar ao longo da semana com os jogadores, e essa semana não tem entrevista nem com o jogador e nem com o treinador. E é claro, os atletas treinando lá na cidade de Sorocaba, no CT do Atlético, em busca de um aprimoramento e também de se afastar de tudo da cidade de Campinas para ficar focado somente no derby. Eles voltam na quinta-feira, na sexta vão treinar em Campinas, no Brinco, o último treinamento antes do técnico Matheus Costa definir o time do Guarani.
para falar a verdade, não deu certo isso na primeira fase, né? Na primeira rodada da segunda fase. Vamos ver se agora vai dar certo esse distanciamento da torcida e da cidade de Campinas. Bom, a gente vai repercutir um pouco do que disse os jogadores, do que disseram os jogadores na saída do gramado, depois do empate com o Náutico no último sábado, 1-1. Iniciando pelo Dentinho, autor do gol do Guarani. Cabeça erguida, velho. É fazer o que a gente vem fazendo. Um descuido nosso ali, infelizmente, acontece, né? A gente sai um pouco chateado porque a gente queria vitória, né? Mas é tudo conforme Deus quer. Então a gente sai de cabeça erguida assim, vamos continuar trabalhando, porque tem mais um jogo importante que é o clássico, que é contra a Ponte Preta, e estamos dependendo da gente. A gente tem que se erguer, continuar trabalhando e vamos buscar esse acesso. Ô Dentinho, foi um banho de água fria para vocês essa situação que aconteceu no segundo tempo, a expulsão, logo em seguida o gol? Não, sim, é um gol que a gente não esperava. Como eu falei, um descuido nosso ali, né? Faz parte do futebol, acho que a gente tem que minimizar esses erros, né? Para não cometer mais, porque querendo ou não, a gente queria vitória, estamos diante do nosso torcedor, nossa casa, mas a gente sai de cabeça em pé, a gente sabe onde a gente quer chegar e o Guarani merece subir. Então a gente tem mais uma semana para continuar trabalhando e pensar já no derby para a gente poder subir o Guarani. Legal, tá aí a palavra do Dentinho, né? Vamos ouvir aqui o Alisson, o zagueiro que entrou no final do jogo. Infelizmente a gente não conseguiu sair com o resultado que a gente queria, né? Mas também estamos vivos na briga e só depende da gente. Vamos nos preparar a semana bem, né? Porque a gente sabe que é um jogo importante. É um derby. E derby não se joga, derby se ganha. Então a gente vai dar o nosso melhor pra gente estar aí lá no campo adversário e coroar esse ano, essa campanha que a gente tem feito aí. Um elenco muito guerreiro com acesso. Bom, deixa eu ouvir o Mirandinha também passando por aqui. Ô Mirandinha, aquele lance que o árbitro acabou anulando o seu gol, a bola realmente bateu no seu braço, como é que você viu essa situação? Olha, primeiramente, boa noite. O lance foi muito rápido. Sinceramente, eu não senti a bola batendo no meu braço, mas ele falou que pegou, então anulou o gol. Mas, concluímos um ponto importante. Esse ponto vai ser sinceramente, pontos da nossa vida, de jogar sábado e fazer um bom jogo e conquistar esse acesso aí. Como é que foi tomar esse gol de empate no final da partida? Olha, é um banho de água gelada, né? Querendo ou não, a gente estava bem no jogo, controlando o jogo, mas faz parte, conquistamos um ponto importante, temos uma decisão sábado, sabemos que vai ser o jogo mais difícil do ano, vamos focar durante a semana para que, se Deus quiser, a gente possa conquistar o acesso com muita humildade. Tá aí a palavra do Mirandinha, deixa eu ouvir o David Braz, ele não entrou hoje, mas está falando aqui. O quadrangular é muito difícil, a gente tem que estar ciente disso e trabalhar até o final, é isso que Deus permitiu, que no jogo contra a Ponte Preta a gente consiga esse objetivo. Como manter o foco depois desse gol triste para o Guarani, pensando no próximo jogo, justamente o derby? Acreditar até o final, foi assim que aconteceu na primeira fase, para conseguir chegar nesse quadrangular, então tem que acreditar até o final. Então a equipe tem qualidade, nós estamos tendo assim, essa dificuldade de conseguir manter o placar, né? Foi assim contra o Brusque, foi assim agora hoje. Mas é isso, infelizmente a competição é muito difícil. A equipe do Náutico é uma equipe de tradição no futebol, tem um grande treinador, tem jogadores de qualidade ali no outro lado também. E eu acho que assim, pelo que aconteceu no jogo, a gente terminado com um a menos no final, assim que ficou justo, né? Ficou justo o empate, porque eu acho que no primeiro tempo foi muito nosso, no segundo a gente teve chance para matar, mas não matamos, eles aproveitaram e acabou o empate. Eu acho que foi um resultado justo do que se esperavam de um jogo. Dois times que estavam brigando por esse acesso, por essa vitória. E o jogo tão equilibrado no final ficou com o resultado justo. David, você que é um jogador experiente, como que você vê esse cenário criado do Guarani tendo que vencer a Ponte para subir? Cara, a gente sabe que vai gerar muita dúvida de algumas pessoas, pressão, né? No outro lado vamos fazer de tudo para que o Guarani não consiga, que é um clássico, enfim. A gente tem que estar preparado para tudo isso, mano. É a vida que a gente escolheu, a gente sabe disso. O quadrangular, esse grupo nosso é muito difícil. A gente sabia que ia ser assim até o final, a disputa, né? O que a Ponte fez aí é raro, né? E aconteceu com eles, está de parabéns. Mas a gente tem que fazer agora o nosso trabalho e, se Deus permitir que esteja lá, a gente vai fazer o possível para que a gente consiga esse acesso lá.
Bom, tá aí a palavra dos jogadores do Guarani, né? Todos falaram, os que saíram, né, na saída do gramado, e 2 deles, né, que estão disputando uma posição na zaga no lugar do Alan Santos, falaram, o David Braz que não entrou e o Alisson que entrou. E pelo que disse o treinador na entrevista coletiva, até ontem eu coloquei aqui na Rádio Bandeirantes, né? Qual foi a justificativa do Matheus Costa? Ele disse que numa linha de 4, o Alisson tem treinado melhor. Como a gente não acompanha os treinamentos, não são abertos, se fosse chutar, eu chutaria que entraria o David Braz, mas ele já explicou. O Alisson numa linha de 4, com 2 zagueiros, joga melhor e é mais rápido. O David Braz seria bom para uma linha com 3 zagueiros, como já foi em algumas oportunidades. Então, no sábado, eu estou imaginando que não tem mistério. Quem vai jogar na zaga? O Alisson ao lado do Rafael, já que o Alan Santos foi expulso infantilmente contra a equipe do Náutico. Na direita, eu estou imaginando que o Cicinho vai voltar pela experiência que ele tem, por ter jogado muitos derbys, tanto pelo Guarani quanto pela Ponte, e ele já está recuperado. Eu estou imaginando que ele vai no lugar do Lucas Justen. Lucas Justen, que no jogo contra o Náutico tomou um cartão amarelo muito cedo. Ficou pendurado muito cedo. O Cicinho entrou no segundo tempo. O Emerson vai naturalmente na lateral esquerda, no meio campo. O Kelvin, o Isaac e o Diego Torres naturalmente também. Lá na frente, eu acho que ele vai manter o Dentinho, assim como vai manter o Mirandinha, e tem a volta do Bruno Santos, que cumpriu suspensão. Ele foi expulso diante do Brusque e não pôde jogar contra a equipe do Náutico. Acho que o Matheus Costa não vai inventar. Ele tem treinamentos lá em Sorocaba, como eu disse, né? Tem amanhã, tem quinta-feira, volta na sexta-feira para Campinas, onde faz o último treinamento antes de enfrentar a Ponte no próximo sábado, às 5 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. Lembrando, né, que a torcida única, então a torcida do Guarani não vai poder estar no Moisés Lucarelli. Mas a torcida está programando mais uma vez o telão, assim como já foi no outro jogo no estádio Moisés Lucarelli, no empate em 1-1. Quem está nos acompanhando no YouTube está podendo ver o telão, o banner, melhor dizendo, né, do telão que vai ser colocado no bairro São Bernardo. Fica na rua São Luís Paraitinga, número 437, a partir do meio-dia. É organizado pela Fúria, mas está aberto para todas as torcidas. Torcida organizada, torcedor comum que quiser comparecer, não paga nada, vai ter um telão por lá. E como foi seguro da última vez, deve ser seguro dessa vez também no bairro São Bernardo, para a torcida do Guarani poder acompanhar de perto no telão esse derby diante da Ponte Preta. O Guarani precisa da vitória. Se o Guarani vencer a Ponte Preta, não depende de nenhum outro resultado para alcançar o acesso. E consecutivamente, se vencer o jogo, independente do placar, o Guarani garante uma vaga para a final. Mas é claro que o principal objetivo nesse momento é conquistar o acesso para a Série B, Batista. Bem, daqui a pouco vamos comentar o Guarani, mas antes, dia 11 de outubro, dia do grande derby campineiro, e para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, amantes de Ponte Preta e Guarani, que quer melhorar a sua performance sexual, a Clínica UpMen tem condição especial de tratamento para disfunção erétil, impotência, ejaculação precoce e falta de libido, de forma segura, eficaz, com médicos de mais de 20 anos de experiência. Confira na Clínica UpMen. E atenção, a UpMen agora também oferece tratamento inovador de aumento peniano, sem cirurgia, indolor e com resultados no mesmo dia, em comprimento e volume. Quer aproveitar essa condição exclusiva? Ligue agora nos próximos 10 minutos. 0800 591 2223 ou mande uma mensagem de WhatsApp para 0800 591 2223.
Repetindo, 0800 591 2223. Unidades em Campinas, São Paulo, Santo André e também por telemedicina para todo o Brasil. Clínica Upman, número 1 em saúde masculina. Médico responsável, Dr. Regis Salgado. CRM 54867/SP. Rádio Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman, para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. União Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99977 9029. Aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Edu Pinheiro. 2008, Ponte fazendo uma grande campanha a caminho da final do Paulista contra o Palmeiras. E aí surge o derby. Majestoso começou 18-10 com chuva. A Ponte venceu por 4-2. Um time que tinha Aranha no gol. Elias, grande volante, veio do Juventus. Renato Cajá, sua primeira passagem, na época só Renato. Marcelo Soares, atacante do J. Malucelli. Luiz Ricardo, que pertenceu ao Avaí, jogava de lateral direito e também de meia. O comandante era Sérgio Guedes. Vamos ao primeiro gol do zagueiro César. César, revelado na Ponte, jogou no profissional de 92 a 95. Depois foi para a Portuguesa, onde chegou à seleção brasileira. Depois jogou na França, no Paris Saint-Germain. Depois jogou no Rennes, voltou, jogou no Palmeiras, Corinthians, foi para a Espanha, jogou no Tenerife, voltou, jogou no Atlético Paranaense, Fortaleza e depois de 12 anos estava de volta à Ponte. Estava com 32 anos e era o capitão do time. Outro destaque também, o lateral direito Eduardo Arroz, que veio do Marília. Vamos aqui a data, 16 de março de 2008, majestoso, a Ponte jogando de negro. E diz a lenda que quando é derby, a Ponte entra de negro, se dá muito bem. Linha de fundo, em escanteio para Ponte Preta bater. O Fabinho tentou meter a bola para fora, mas não conseguiu. Batista acabou cedendo o escanteio. É para Ponte, Eduardo Arroz cobra. Eduardo Arroz autorizado, partiu o pé direito, cruzou por baixo, a bola voltou. Reboteada sobrou com Eduardo Arroz, levou para a linha de fundo, escapou de Danilo Silva, pé direito, cruzou para trás, passou por todo mundo, vai fazer a Ponte, bateu César, é gol!
Na marca de 15 minutos, primeiro tempo de jogo, arrancada pela direita, Eduardo Arroz fez o levantamento, a bola cruzada dentro da grande área, houve uma falha terrível da defesa no bate-rebate, a bola sobrou na entrada da pequena área para César, ele por baixo enfiou o pé direito e jogou no fundo do gol do Guarani. César faz outra vez brilhar o manto alvinegro da Ponte Preta, a Ponte jogando de negro, a superação do homem atleta, zagueiro para fazer o gol na abertura do placar. César faz vibrar a nação ponte pretana. César, 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 camisa 3. Ele é o autor do gol. Abriu o placar do jogo no majestoso. Ponte Preta 1, Guarani 0 e o detalhe do gol vai ser o Marcos Luiz. Tudo começou. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Se você é botequeiro de verdade, seu lugar é no Boteco do Fortão. Mesa cheia, comida de verdade e cerveja sempre trincando de gelada. Unidades São Quirino, Nova Campinas e em Paulínia. E o recém-inaugurado Botequim próximo ao Liceu e em breve no Mercadão de Campinas. Chama a galera porque o Boteco do Fortão combina com mesa cheia de amigos, torresmo de rolo, porções generosas e cerveja gelada do jeito que você gosta. Siga também no Instagram, @Boteco do Fortão. Você sabia que pode participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Cívia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Você recebe exames gratuitos, apoio médico e uma remuneração pelo seu tempo dedicado. Quer saber como funciona? Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Cívia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Está precisando proteger o seu carro sem burocracias? Na Union Proteção Veicular temos a solução ideal para você. Com planos personalizados, atendimento 24 horas, sem perfil de condutor, indenização 100% da tabela FIPE e muito mais benefícios para deixar seu carro seguro e você tranquilo. Union Proteção Veicular. Ligue 19 99977 9029 e fique protegido hoje mesmo. Só na Sodimac, só na Sodimac. Nossa casa está em festa! Aniversário Sodimac. Os melhores preços do ano para construir, reformar e decorar a sua casa. Ar-condicionado Filco 9.000 BTUs, 1.989. Conjunto Menorca para área externa, 6 peças, 899. Churrasqueira Carvão Mr. Beef, 1.190. Compre e concorra a 100 vale compras de R$500. Faça uma foto ou filme com seu produto. Poste no Instagram e marque a Sodimac. Consulte regras no site. Sodimac. Atenção! Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento médico na Clínica Upman. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, temos uma condição muito especial para você iniciar já seu tratamento. Ligue ou mande um WhatsApp agora, 0800 591 2223. A Clínica Upman tem unidades em Campinas, no Cambuí, em São Paulo, na Avenida Paulista e em Santo André. Sexo é saúde na Clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Quando eu escuto esse taque, a gente entra em ação. Se tem obra, tem Cortag, a marca da construção. Tá no meu dia a dia, tudo alinhadinho. Cortag é tecnologia, tem aqui no vizinho. Se tem obra, tem. É parceria de sucesso. Pra agilizar todo o trabalho. Cortag é corte certo, Cortag é corte certo. Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h04, hoje até 19h30. E atenção, homens, eu tenho uma dica sensacional para vocês que gostam de cuidar da aparência.
todo dia é dia de cuidar da aparência, não é mesmo? E se você busca estilo, qualidade e cuidados diferenciados para a sua barba, o seu cabelo, então precisa conhecer a 300 Barber Shop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo agora está no Shopping Iguatemi, oferecendo serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e nariz. 300 Barber Shop Campinas. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. Para você que gosta de esporte e acompanha aqui o Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes, atenção, fique ligado na programação que a 300 está preparando promoções especiais para os nossos ouvintes. Quer saber mais? Então liga no Instagram, siga no Instagram, @300iguatemi, ou então acesse 300campinas.com.br. 300 Barber Shop, a barbearia do homem moderno, no Shopping Iguatemi. Bandeirantes. Vamos lá, Tigrão, a sua opinião, se você acha que 2 alterações serão tudo aquilo que o técnico Matheus Costa deve fazer. Ou seja, retorno de Bruno Santos, cumpriu suspensão, e o Cicinho estava machucado, né? Ausente aí, acho que 2 partidas, e já ficou no banco, entrou até um pedaço do jogo contra o Náutico, até foi dele, ele estava junto com o Paulo Sérgio e ele deu uma dormida ali e o Paulo Sérgio em cima dele marcou o gol de cabeça. Você acha que serão só essas 2? Eu acho que não. Tem alteração forçada na zaga. Então Cicinho, é uma volta de titular. O Bruno Santos, é uma volta de titular, 2. Na zaga, o titular está suspenso, 3. Vai Alisson ou vai David Braz? Eu não gostei, assim, eu não senti muita firmeza nessa justificativa do Matheus Costa. Não, porque quando eu jogo com 2 zagueiros, eu prefiro o Alisson, porque ele é mais veloz. Tá bom, dá para entender. Precisa uma cobertura, sair cobrindo um lateral lá do outro lado. Ele é mais veloz do que o David Braz. Com 3, quando jogo com 3 zagueiros, aí eu prefiro o David Braz. Muito bem, ele vai jogar com 3 zagueiros ou com 2? Eu acho que vai jogar com 2. Sabe por quê? Porque esse derby é diferente para o Guarani. O Guarani, o empate não... até a derrota pode classificar o Guarani. O empate também, claro, por consequência. Mas, para que o Guarani não dependa de nem ouvir o radinho daquilo que está acontecendo lá em Recife, no jogo dos aflitos entre Náutico e Brusque, ele tem que ganhar o jogo. Além de subir no domingo, ganhando o jogo, ele ainda vai para a final. Ele ultrapassa a Ponte no saldo de gols, ou no número de gols marcados. Vamos ter que ver depois da partida. Mas no saldo já dá. Ganhando o jogo, ele continua na frente da Ponte, no saldo de gols, e ninguém chega a 10 pontos. O Brusque chega no máximo a 9 e o Náutico chega no máximo a 8. Empate, então, os dois ficam com menos pontos do que isso. O Náutico a 7 e o Brusque iria a 7 também. Então, aliás, o Náutico a 6 e o Brusque a 7. Então, para não depender de nada, ele precisa ganhar o jogo. E para ganhar o jogo tem que ousar, né? Não adianta ir lá e ficar vendo, esperando, daqui a pouco nós vamos. Estou olhando o lado do Guarani, imaginando qual possa ser a estratégia do Guarani. Então fica uma outra dúvida aqui para mim. Apesar da necessidade da vitória, ele vai manter o Dentinho como titular? Foi bem, fez o gol contra o Náutico. Aliás, um belíssimo gol. Mas o Cauã Jesus não é um cara
que dá um pouco mais de preenchimento no meio-campo. Não, mas o Guarani tem que se atirar para cima da Ponte e ganhar o jogo. Tá bom, acabei de dizer, o empate pode ser bom. E aí, ele vai realmente se atirar para cima da Ponte e dar para a Ponte aquilo que ela mais gosta. Tá no DNA desse elenco aí, que é contra-atacar. Então eu não acredito só em 3. 3 certas para mim. 3 certas. Cicinho, Brunão e o zagueiro. Acho que ele vai escalar o Alisson e vai, pela tese do treinador, vai com 2 zagueiros. É isso. E Perfeito. acredito em Cauã Jesus no time. Para o Guarani não perder a briga de meio campo, porque foi nessa briga de meio campo que ele perdeu o derby do primeiro turno. Na hora de escolher carne de qualidade, Campinas já tem nome certo. Mites Bife, quem passa lá? Anote aí o endereço. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas. Então, como eu estava dizendo, quem passa lá encontra o tradicional kit mistura da semana, feito sob medida para facilitar o dia a dia, sempre com cortes frescos e preços especiais. E tem também para os apaixonados por hambúrguer, o kit hambúrguer Mites Beef, que vem com carne fresca, blends exclusivos e sabor de dar água na boca. Você leva tudo isso para o seu hambúrguer, carne, pão, queijo, cheddar, bacon, ou seja, são ingredientes para você fazer o seu hambúrguer na sua própria residência. A sua família vai amar. E quando o clima é de festa, nada se compara ao churrasco em domicílio, que leva até você cortes especiais e todo o cuidado no preparo para que o encontro seja só alegria. O Denilson Alves sabe bem o que é atender bem, com qualidade e tradição, que já faz parte da mesa dos campineiros há mais de 2 décadas. Passa lá na Mites Beef. Mites Beef, eu repito o endereço. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Mesma pergunta para você, CH. Claro, evidente. Alan Santos está suspenso, foi expulso. O técnico tem que mexer. Mas 2 alterações. Você acha que é tudo isso que o técnico mexe ou vai ter mais alguma em CH? Perdemos o som do CH. Deve estar mutado aí, vamos recuperar aqui o som. Muito difícil saber, Batista. Sabe por quê? Porque eu não sei, eu me assustei negativamente com a entrada do Cicinho. Achei que ele estava muito distante do Justen, que é um garoto, não é? Não sei se ele volta com o Cicinho, pela condição física. Na zaga eu já dei minha opinião aqui. Eu acho que o Alisson é o jogador que deva jogar. Também não está errado de colocar o David Braz lá, tá? É uma questão só de opinião. E no ataque, Batista, o Brunão volta sem problema, mas o Dentinho fez o gol, ok, mas até o gol ele estava jogando mal. E o Cauã Jesus, quando entrou no segundo tempo, deu um remeleixo diferente lá. Então, eu não sei o que ele vai fazer, não sei mesmo. Mas se fosse eu, o treinador, eu manteria o mesmo meio-campo, começaria o jogo com Cauã Jesus, Brunão no comando de ataque e Mirandinha. E começaria com Justen e com Alisson na zaga. Esse momento de decisão é o momento exato de você adotar a simplicidade. Com estratégia, estudando o adversário, mas simplicidade. Ficar com coisa mirabolante normalmente dá errado. Então eu acho que os 2 treinadores vão numa linha muito tradicional, muito conservadora. É isso que eu penso, porque o pescoço dos 2 está na guilhotina.
principalmente do Matheus, porque ele precisa subir o time. Tá bonito, reagiu, o time fez muitos pontos na mão dele, mas experimenta ficar na Série C para ver o amor. E eu digo a mesma coisa do Marcelo Fernandes, tá? Mesmo que a Ponte já esteja na Série B, experimenta perder o jogo para o Guarani para a final para ver o tamanho do amor que fica torcida e o técnico da Ponte. Eu digo a mesma coisa do técnico do Guarani. É uma decisão para os dois, para os clubes e para os dois comandantes. Portanto, eu tenho a impressão, por aquilo que eu tenho de experiência, que os dois treinadores vão fazer o arrozinho com feijão, bem temperado, Batista. 19h15, você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas, com mais de 57 mil quilômetros de rede própria e 100% fibra ótica. Garante alta capilaridade, velocidade, estabilidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. E não é só tecnologia, é parceria com quem entende o seu negócio e quer ver você crescer. Com a Desktop, sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem sabe a importância de estar ao seu lado em todos os momentos. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br, fale com o nosso time e descubra o plano ideal para impulsionar os seus negócios. Desktop Empresas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo.
Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro. Amanhã serão realizados 2 jogos estes atrasados em função da participação dos times brasileiros durante ainda o Mundial de Clubes. Amanhã vamos ter, pela 14ª rodada, às 7 da noite, Atlético Mineiro e Sport, às 21 horas, Mirassol e Fluminense, este jogo válido pela 13ª rodada da competição. Hoje tem início a 31ª rodada da Série B, reta final da Bezona. 8 da noite, em Manaus, tem Amazonas e Criciúma. 9h30, Goiás e CRB. 9h35, Botafogo e Paysandu. Na Série B, a liderança do Coritiba com 53, o Goiás tem 51, Criciúma 50 e o Atlético Paranense 48 pontos. O melhor paulista é o Novo Horizontino na 6ª colocação com 47. Na zona do rebaixamento estão Volta Redonda, Botafogo, Amazonas e o Lanterna é o time do Paysandu. Situação bastante complicada do time de Belém do Pará. Portanto, estes os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Quadrangular final da Série C. Última rodada, 6ª e última rodada, todos os jogos no sábado às 17 horas. Com destaque, claro, para o Derby Campineiro 212, Ponte Preta e Guarani. Vamos ter ainda Náutico e Brusque, Caxias e Floresta, Londrina e São Bernardo. Lembrando que em um dos grupos, no grupo A, o Londrina tem 9 pontos, o São Bernardo 6, o Floresta 6 e o Caxias 3. E no outro grupo, a liderança da Ponte, já com acesso garantido, tem 10 pontos, Guarani 7, Brusque 6 e Náutico 5 pontos. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 MB a 1 GB a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h23, eu vou falar do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante depois o sorteio dos presentes de hoje. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante tem promoção sensacional esperando por você. Rodízio de pizza por apenas R$ 59,90. A pizza mais gostosa de Campinas, saborosa, com muito recheio, mais de 40 sabores. Salgadas, doces e tem pizza de sorvete também. Nas noites de terça a sábado, das 18 até às 22h30. Aproveite também Chopp Brahma geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. E ainda tem pratos à la carte e executivos, diversos lanches saborosos,
variedade de bebidas com ou sem álcool e deliciosas sobremesas. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente pela Cônigo Cipião para facilitar a sua vida. Atenção, ganhador dos presentes de hoje. 4 ingressos para o Termas de São Pedro, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Rafael Gonçalves Nunes de Paiva. Parabéns ao Rafael Gonçalves Nunes de Paiva. Telefone 99849 e os 4 números finais, que não vou divulgar, evidentemente. E ele tem até o dia 10 para retirar, 10 de outubro, aqui na recepção da Band, das 9 até a 1 e das 14h30 até às 17h30. Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, na saída para Valinhos. E agora na lata. Responde na lata. Responde na lata. Começa com você, Breno Beretta. Você é a favor de que o áudio do VAR... Não, esse aqui foi de ontem. Ou é de hoje, hein? Você é a favor de que o áudio do VAR seja divulgado apenas nos lances em que o árbitro vai à cabine revisar o lance, como está na regra, ou acha que todos os áudios deveriam ser liberados, hein, bebê? Acho que todos os áudios deveriam ser liberados sempre, Batista. E para você, CH, qual é a sua resposta? Acho que todos os áudios deveriam ser liberados. E aí, Tigrão, qual é a sua reflexão? Acho que se tiver a transparência que é exigida e é obrigação, deveriam liberar todos os áudios, independente do árbitro ter ido à cabine do monitor de televisão ou não. Vamos lá, CH, na sua opinião, a única saída da CBF é profissionalizar a arbitragem, ou você enxerga outros caminhos para melhorar? Não, só aperfeiçoando o trabalho dos árbitros, tornando eles profissionais, nós temos uma chance da coisa melhorar. E para você, Breno Beretta, a sua reflexão, por favor? Pelo dinheiro que tem, profissionalizar os árbitros. A arbitragem precisa ser profissionalizada. E você, Tigrão? Esse papo de profissionalização da arbitragem parece clichê, mas não é não. Eu acho que já passou da hora e a coisa realmente tem que acontecer. Do contrário, não vão arrumar a casa nunca. Aliás, muito pelo contrário, está cada vez pior. Vamos lá, Tigrão, eu sigo com você. Ausente da seleção brasileira desde os Jogos de Março, Rodrigo não escondeu a satisfação pela primeira convocação sob o comando de Carlo Ancelotti. Abre aspas, foi difícil, passei por muitas coisas. Bom para refletir, esfriar a cabeça, botar a cabeça no lugar. Me sinto bem e pronto para entregar o meu melhor, a minha melhor versão, fecha aspas, afirmou o jogador do Real Madrid. E aí, Rodrigo merece uma vaga no time titular da seleção? Eu acho que merece sim, até porque ninguém é dono de posição alguma no ataque brasileiro. E o Rodrigo, ao longo das eliminatórias, na minha opinião, até o momento em que esteve no time, foi o atacante, meia atacante / atacante mais regular e mais produtivo da seleção. E você, bebê?
Para mim, o Rodrigo é titular e tem que ser titular na Copa do Mundo, Batista. E você, CH, qual é a sua reflexão? Tem que ser titular. Valeu, CH, um abraço e até amanhã. Um abraço, até amanhã. Valeu, bebê, um abraço, até amanhã. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã. Abraço, Tigrão, até amanhã. Boa noite, Batista. Um abraço a você e um grande abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. E Valeu. até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Pedro Piscinato, um abraço e até amanhã. Valeu, Batistão, um grande abraço e até amanhã. Começou o aniversário Sodimac, a nossa casa está em festa e o presente é todo seu. Na Sodimac você encontra uma seleção de produtos para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. São 52 lojas espalhadas em São Paulo, Campinas, interior, Vale do Paraíba, Baixada Santista. Tem sempre uma Sodimac pertinho de você. Neste aniversário, além de produtos incríveis, você pode contratar a mão de obra para a instalação dos seus produtos com 10% de desconto. É isso mesmo, tem mão de obra para instalação e até para a pintura da sua casa. Já imaginou que maravilha? Comprar o produto, contratar a mão de obra e aí é só curtir a sua casa prontinha. É aniversário Sodimac. Passe em uma loja mais próxima ou vá lá rapidinho no site ou no app e aproveite tudo que preparamos para você. Vem comemorar com a gente, Sodimac. E na sequência, Esporte em Debate Nacional. Tchau. Convites estão sendo feitos aqui, porque vocês têm que saber tudo que a gente conta aqui quando não tá no ar. Boa noite, João Paulo Capelanes. Fala, Quesadinha. Denis Vamos levar o 20 Gavazzi. com a gente lá, hein? E aí, boa noite, boa noite. Eu acho que